Preparem-se para mergulhar nos sombrios e fascinantes segredos de um dos filmes mais impactantes e controversos do cinema sul-coreano e mundial, Oldboy, de 2003. Esta não é apenas uma análise, é uma jornada pelos bastidores, polêmicas, o legado duradouro e o que realmente transformou este filme em uma obra-prima inesquecível. A história de Oldboy não nasceu no cinema, mas sim nas páginas de um mangá japonês de 1996, escrito por Garon Tsuchiya e ilustrado por Nobuaki Minegishi. No entanto, a adaptação de 2003, dirigida pelo visionário Park Chan-wook, distanciou-se significativamente da fonte, especialmente no que tange ao motivo do confinamento e o clímax perturbador. Park Chan-wook buscava com este filme a segunda peça de sua chamada Trilogia da Vingança, seguindo Mr. Vengeance, 2002, e culminando em Lady Vengeance, 2005. Ele viu no mangá um ponto de partida perfeito para explorar temas de aprisionamento, identidade e a natureza corrosiva da vingança, elevando a narrativa a um nível de tragédia grega, mas com um toque oriental brutal. A decisão de dar a Oldboy um final muito mais sombrio e incestuoso do que o mangá original foi um dos primeiros desafios criativos, mas também o fator que cimentou sua reputação como um filme ousado e imprevisível. A ideia central, a pergunta de quem o prendeu e por quê, e a jornada de Oda Esu em busca de respostas, ressoou com o diretor de uma forma que exigia uma conclusão chocante. Oldboy foi um sucesso estrondoso, tanto de crítica quanto de público, mas com números modestos se comparados aos blockbusters ocidentais. Com um orçamento estimado em torno de 3 a 5 milhões de dólares, o número exato varia ligeiramente. Ele conseguiu arrecadar mais de 14 milhões de dólares apenas na Coreia do Sul, tornando-se um sucesso comercial doméstico. Internacionalmente, sua receita total ultrapassou os 15 milhões de dólares, o que para um filme com sua temática e estilo foi notável. Este sucesso abriu as portas do cinema sul-coreano para o resto do mundo de uma maneira sem precedente, provando que histórias complexas e violentas podiam ter apelo global. Embora os cachês exatos dos atores sul-coreanos da época não sejam sempre divulgados publicamente, como em Hollywood, é sabido que grande parte do orçamento foi direcionada à produção e aos complexos sets. O ator principal, Choi Min-sik, que interpretou o icônico Oda Esu, é uma lenda do cinema coreano e certamente recebeu um dos maiores cachês do elenco. No entanto, o que é mais notável não é o valor, mas o compromisso físico e psicológico de Choi Min-sik. Para o papel, ele passou por uma transformação radical. Ele perdeu e ganhou peso várias vezes para retratar os diferentes estágios de Dae-soo. A barba desgrenhada, o cabelo longo e sujo, tudo contribuiu para a fisicalidade da performance. Na famosa e controversa cena em que Dae-soo come um polvo vivo, para simbolizar sua libertação, Choi Min-sik fez a cena sem dublês, comendo 4 polvos diferentes. Ele é budista e, depois de cada tomada, ele rezava por cada um dos animais. Essa dedicação à autenticidade é uma das histórias de bastidores mais chocantes e célebres. Oldboy é repleto de cenas icônicas, mas 2 se destacam, e os bastidores por trás delas são fascinantes. 1. A luta no corredor. Esta é indiscutivelmente uma das sequências de luta mais famosas da história do cinema. Um plano-sequência de quase 3 minutos. O que a torna lendária é que a luta inteira foi filmada em um único plano-sequência, sem cortes visíveis. A cena levou 3 dias inteiros para ser filmada, com a equipe e os atores ensaiando exaustivamente a coreografia complexa. A câmera segue Dae-soo lateralmente, como um jogo de videogame side-scrolling, enquanto ele enfrenta dezenas de capangas, sem dublês. Choi Min-sik e a maioria dos dublês de risco realizaram a cena praticamente sem cortes, o que resultou em vários ferimentos. O diretor Park Chan-wook usou o fato da luta não ser perfeita, os socos que erram, os tropeços, para dar-lhe um senso de realismo brutal e cansaço. 2. O flashback da revelação. A cena final da revelação, onde o vilão Lee Woo-jin revela o motivo do aprisionamento de Dae-soo, é a espinha dorsal do filme.
O que se desenrola é a história de vingança meticulosa, fria e cruel, baseada em um evento de colégio. A atuação de Yoo Ji-tae, o ator que interpreta o vilão, é notável por sua calma gelada. Sua performance contrasta perfeitamente com a raiva bestial de Dae-soo, sublinhando que a verdadeira vingança é um prato servido com paciência. O plot twist incestuoso e a forma como Dae-soo é forçado a confrontar o que fez são a grande polêmica do filme. Park Chan-wook usou o choque para ilustrar que a vingança pode ser tão destrutiva para o vingador quanto para a vítima, transformando Dae-soo em um monstro manipulado. O impacto de Oldboy foi validado pelo reconhecimento internacional. Festival de Cannes 2004. O filme foi um sucesso avassalador em Cannes, e a maior honra veio do júri, o Grand Prix, o segundo prêmio mais prestigioso do festival. Quem presidiu o júri naquele ano era Quentin Tarantino, um fã declarado do cinema sul-coreano. Tarantino fez lobby fervoroso para que Oldboy levasse a Palma de Ouro, mas acabou sendo superado pelo documentário Fahrenheit 9/11. No entanto, o apoio vocal de Tarantino ajudou a catapultar o filme para o estrelato mundial. Outras honras. O filme ganhou inúmeros prêmios na Coreia do Sul, incluindo o Blue Dragon Film Awards, solidificando seu status como um clássico instantâneo. O verdadeiro legado de Oldboy foi ter sido um divisor de águas para o cinema asiático. Ele provou que narrativas de gênero podiam ser elevadas à arte, influenciando diretores ocidentais e abrindo caminho para o reconhecimento global de talentos como Bong Joon-ho, Parasita e outros. Polêmicas, censura e desafios. O caminho de Oldboy para a tela não foi isento de controvérsias, sendo a principal a sua temática central. 1. A temática incestuosa. A revelação do relacionamento incestuoso entre Oh Dae-soo e Mi-do foi a polêmica mais significativa. O diretor defendeu a escolha, argumentando que a vingança de Lee Woo-jin só seria completa se fosse algo tão pessoal e destrutivo para Dae-soo, transformando-o em um monstro de uma forma que a morte simplesmente não conseguiria. Foi um risco ousado que chocou o público e a crítica, mas que também garantiu seu status de filme de arte audacioso. 2. A violência gráfica e a censura. Embora a violência não seja gratuita, ela é intensa e brutalmente realista. A cena da extração de dentes com um martelo, a já mencionada luta no corredor e as sequências de tortura resultaram em restrições de idade severas em muitos países. Na Coreia do Sul, ele recebeu uma classificação etária que o tornou inacessível para o público mais jovem. Ele teve que lutar contra os conselhos de censura para manter o nível de violência que considerava crucial para a história. O legado filosófico e a pergunta final. Mais do que a violência ou os plot twists, o verdadeiro mérito de Oldboy reside no seu profundo legado filosófico. O filme questiona a natureza da vingança e do perdão. O filme força o espectador a perguntar: qual é o preço da vingança? O que aconteceria se a vingança fosse bem-sucedida? A resposta de Park Chan-wook é que a vingança destrói todos os envolvidos, e mesmo que Dae-soo consiga se vingar, ele se perde no processo, recorrendo à automutilação e à sugestão de hipnose para tentar escapar da realidade. A ambiguidade do final, se ele realmente se lembra ou não, é a cereja do bolo, deixando o espectador em um estado de desconforto perpétuo. Oldboy não é um filme fácil de assistir, mas é um filme impossível de esquecer. É uma aula de cinematografia, uma performance visceral de Choi Min-sik e uma história que se atreveu a ir a lugares onde poucos filmes se aventuraram. Por todos esses desafios superados, por todas as polêmicas e pelo legado de abrir o cinema sul-coreano para o mundo, Oldboy é inegavelmente um excelente e essencial filme.